quando nós era rapaz, nós se sentava tudo, mas dessa nós estávamos batendo papo aqui, aqui na beira do campo. Aí quando foi um dia, nós estávamos aqui batendo papo, quando nós vimos, sai um foguete daqui, aquele tipo um foguete, no meio desses pau aqui, aquilo fez... Aí nós ficamos tudo abismados olhando para ver explodir o foguete. Que foguete nada, não explodiu nada. É a última. Aí a curupira ela mora lá naquela samumeira grande lá do Gapauzinho, né? Quando foi um belo dia, o pessoal aí que mora aqui na beira do caminho foram fazer lenha aí para ir para o caminho do Guajará. Quando chegaram lá, aí viram as duas curupiras lutando no meio do caminho. Aí uma pulava para cá, outra pulava para ali, fazia aqueles traços, aí virava o calambela. Aí dois molequinhos, que dessezinho aqui, ó. Eles ficaram olhando lá, sabe? Ficaram olhando a curupira, estava fazendo aqueles breques lá, pulavam, uma pulava na outra, virava o calambela. E quando eles perceberam que estavam olhando para ele, aquilo veio, sumiu de uma vez. E a história foi essa, para terminar. Quando foi uma vez, os escravos tentaram fugir, né? Aí tinha um batelão é uma canoa grande assim, né? Aí então eles foram fugir, mas não desmancharam o batelão. Aí chegaram, botaram o remo e começaram a remar, e aí um dizia assim, agora nós temos livre, né? Nós já temos muito longe. Aí o galo cantou, cu, né? Aí disse, ô garça, que nós temos longe agora, né? Agora eles não nos pegam mais. Aí remando, né? E acabou amarrado. Aí quando amanheceu o dia, o caçador deles tinha o caçador, né? Que ia caçar quando o escravo fugiu. Aí o caçador saiu pro porto, chegou lá, estavam remando, os pisanos estavam muito longe, quando acaba a canoa estava amarrada lá. E aí os caçadores pegaram ele, levaram e foram botar lá no tronco. E foi aí que eles foram apanhar muito, né? Porque eles tinham tentado fugir. Então tudo isso o papai contava, né? Que eles faziam isso com os escravos aqui. Que eu sei já contado pela minha mãe, pela minha avó, né, é que o Itaquã era uma terra dominada por um coronel, né, e que na época existia a escravidão, e esse coronel tinha plantação de cana, tinha uma olaria, então ele tinha uma grande casa que a comunidade conheceu como Casa Grande, e que era usada num sistema de escravidão, né. Depois ele foi embora, ficou os filhos, mas aí acabou a escravidão, acabou entre aspas, né, porque o pessoal não tinha para onde ir, não sabia o que fazer. E isso gerou uma comunidade completamente descendente, uma comunidade negra, porque veio daí dessas famílias, né. Hoje, sim, tem alguma mistura, porque chegaram gente, né, tem até português hoje na comunidade, mas naquele tempo também tinha alguns cearenses que tinham vindo da questão da borracha, daquele tempo que deu problema na borracha, no Amazonas e tal. Mas os filhos na comunidade eram 100% negros, né? Isso eu imagino que deva ter de 150 anos para trás, porque a minha avó morreu com 97 anos e ela não foi escrava, né? Ela não foi escrava, contava a história dos pais delas, mas ela não chegou a ser escrava. Meu avô também não chegou a ser escravo, mas contava que o pai dele foi escravo, né? E aí se ela cai, viu? Ela some. Faz uma zoada. Não, Lesana, uma discussão lá em Belém, Não tem nada balançado não, velho. Tá tudo na onda. Essa árvore aqui, ela é um cumaruzeiro, né? Ela é um cumaruzeiro.
Então esse é um tipo de planta que para ficar adulta leva mais ou menos 100 anos. Ela é uma árvore que pode identificar o tempo da nossa comunidade, né? Porque eu já conheci ela bem adulta, então deve ter seus 150, 200 anos essa árvore. A importância que eu vejo de relembrar as coisas, né, dos nossos antepassados, principalmente aqui na comunidade negra, é porque eu, por exemplo, eu mocinha, não sabia o que tinha acontecido aqui, porque minha mãe nunca me repassou. Minha mãe era bisneta de escravo e nunca me repassou. Eu não sabia o que significava Itacoan. Itacoan, para mim, era um lugar que eu morava, que eu nasci, fui criada, e para mim era normal chamar Itacoan Miri. Ita significa pedra, Coan significa amarela e Miri significa miúda. Por quê? Porque nós temos muita pedra aqui e temos o Coan, que significa amarelo, é ouro, que nós temos no subsolo, com certeza ouro. O que é que lembra a palavra negro para vocês? Amor, tudo também. 99 passou uma pesquisa da universidade pela comunidade para descobrir a nossa origem. E ficou confirmado que nós somos descendentes de escravos, né? E na época tinha sido assinado um decreto que dava o artigo 68, que tinha que ser legalizado as terras das comunidades quilombolas em favor de quem morasse nela. E aí nós tivemos que criar a Associação Filhos de Zumbi, que ela é a associação de quilombos da comunidade Tanquã em Guajará. Foi há 2 anos atrás nós conseguimos legalizar a nossa terra depois de muita briga, muitos dos mais velhos não conseguiram. Então hoje a comunidade, mesmo com seus documentos na mão, mas as famílias ainda têm dificuldade de sobrevivência, né, por causa da questão da renda. Com o sistema atual da lavoura que nós temos, nós estávamos devastando a área, né? E aí surgiu a ideia de projetos. A partir de quando nós pegamos o trabalho, as coisas começaram a mudar, porque isso aqui era muito feio, era uma mata. O cara olha aqui e vê uma sazal agora, né? O manejo do açaí é um dos projetos que, de maneira nenhuma, tem possibilidade de dar erro. Porque o açaí uma planta já que existe, que se dá bem na área, na terra. Então é só limpar e enriquecer a área. E nós temos grandes áreas improdutivas por falta de conhecimento das pessoas de que essa é a maneira que se devia fazer para gerar renda, para a melhoria das famílias. Aqui é o seguinte, se a pessoa plantar a árvore e zelar por ela, ela dá. Mas se plantar e deixar no mato, ela não tem como dar. Tudo tem que ser tratado. Então eu acho que quando a família também ela tem um nível de escolaridade, ela consegue captar esse benefício através do projeto, através das reuniões, através da informação. Tem muita gente que critica isso aqui, meu amigo. É certo ou sim? Eu disse, olha, meus amigos, nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente não nasce aprendendo, morre aprendendo. O projeto de peixe tem 11 anos, mas a maioria das famílias não sabe a importância que ele pode ter quando ele passar a funcionar 100%. O que é que ele vai gerar de renda, o que é que vai ser significativo para a comunidade. Então falta ainda ver de que maneira socializar a informação.
A vida é meio difícil, mas é divertida. Porque a gente tem, graças a Deus, toda a liberdade, trabalha. Eu já experimentei trabalhar em Belém 2 vezes. Eu não me acostumei e voltei direto para cá. E tenho intenção de nunca sair daqui. O nosso objetivo é alcançar a melhora, sabe? Tanto no estudo como no trabalho. Quer dizer que nós trabalhamos aqui, estudamos, né? Que é para, quando isso aqui estiver produzindo, nós saber administrar, né? O que nós temos. Não vem outra vez, vem outro de fora para administrar. Então, nós estamos estudando para que te venha administrar isso aqui, né? Então, são só 3 questões, né? Porque esse trabalho de comunidade nós vamos estudar talvez até maio. Eu não me dedicava em estudo. Aí quando é agora que está vindo muito movimento, isso, aquilo, outro, aí eu comecei de novo a estudar. Naquele tempo não tinha essa comunicação que a gente tem hoje em dia com a prefeitura, com esses órgãos em Belém. Aí depois que passou a nossa comunidade ser quilombola, aí nós, como diz o ditado, disparemos de uma vez. É muito importante. A gente tem que andar por aí, sabe como é que é. Se hoje em dia não souber assinar o nome, nada feito. É mesmo que ser um burro comendo capim. Em certos momentos, eu deparo com situações que eu fico até um pouco envergonhado por falta dessa cultura, né? Por falta desse, digamos assim, dessa escolaridade, né? Eu, naquilo que eu faço hoje, eu precisava ter pelo mínimo um 1º grau. Minha coisa de aprender a ler foi, como eu lhe digo, era para ler a Bíblia, né? Aí quando eu conseguia ler um pouco da Bíblia, aí eu fiquei alegre, né? Fiquei emocionado. Eu fiquei alegre. Eu tenho minha Bíblia dentro da pasta que eu levo para a escola. Está lá minha Bíbliazinha lá. As pessoas que vêm de fora, de Belém, eles não sabem fazer isso que a gente faz aqui. Eles acham interessante, né? Se ele trepar numa árvore dessa de açaí, o que acontece? Ele não sabe subir, sabe? Eu posso trepar numa árvore dessa, apanhar um cara de açaí sem levar faquinha para serrar, né? Mas ele não. Se a gente pegar vamos dizer assim, um engenheiro e levar ele para o mato, ele vai ficar perdido lá. Agora, se pegar um de nós que conhece do mato e chegar para fazer uma planta de uma casa, de uma construção, então acho que cada um tem seus conhecimentos, né? Cada um tem seus domínios. Quando se faz uma coisa errada, diz assim, isso é coisa de negro, isso é coisa de preto, né? Quer dizer, tudo que não presta sempre era o preto que fazia. E o próprio preto às vezes usa isso para cima dele mesmo, né? Dizendo que, isso é coisa de preto, né? A gente ainda herda ainda essas coisas que já era para a gente ter deixado para lá, né? Porque foram coisas que foram colocadas na cabeça da gente, né? Apesar deles serem quilombola, morarem aqui, mas a gente não deixa de fazer algumas colocações da zona urbana, porque eles necessitam, né? Principalmente eu trabalho muito sinal de trânsito com eles, porque para eles atravessar para fazer compra no supermercado, eles têm que conhecer quando o sinal está verde, quando o sinal está vermelho, quando o sinal está amarelo, eles têm que conhecer. E eu trabalho também rótulos com eles, né? Eu trabalho lista de compra. Vamos fazer uma nossa... Quem quer fazer uma listagem de compra hoje, comprar o açúcar, joga a nossa nota para o final de semana, trabalhar o açúcar, o café, o arroz, o feijão, né? Em cada 3 famílias que vai do interior para Belém, tem uma que às vezes se descontrola lá e que se torna pessoas, né? E eles, mesmo sendo pessoas assim de algumas atitudes ruins, mas eles continuam frequentando a comunidade. Então hoje o problema da comunidade do Itancuã é a droga. Enquanto a alça viária trouxe a questão da luz, que era um sonho para todo mundo, né, ter a energia nas suas casas, mas ela trouxe o acesso fácil. E esse acesso fácil já diz tudo, né?
eu gostaria que um quilombo fosse um lugar não isolado, um lugar onde houvesse bastante ordem, né? Respeito das pessoas que formam o quilombo e das pessoas que frequentam o quilombo. Agora, eu acho que isolado, ninguém deve precisar viver mais isolado. Nós temos que viver integrado agora, cada um com as suas leis, com seus costumes. O que eu gostaria é que não fosse abalado o nosso sossego e os nossos costumes.